o pavor de gente metida na igreja. Porque metido da porta para fora já é feio, mas é lá fora. Agora é horrível gente que se exibe porque prega. Gente metida porque canta. Gente metida porque tem posição na igreja. Quero te dar uma notícia. O primeiro lugar que está ocupado é dele. Ele continua sentado no trono. Somos nós mesmos, irmão. Os irmãos do conjunto de louvor, eu não estou passando pano para o conjunto de louvor, não. Mas os irmãos do conjunto de louvor louva, ensaia para louvar, consagra a vida, vem aqui, canta com a alma, mas nenhuma paz do Senhor recebe e nenhum Deus continua te abençoando. Mas vem esses intergalácticos da fé que você nem conhece quem é, quer fazer fila para pegar autógrafo. Eu quero te dar uma notícia, não corra atrás de quem custou o qual você custou também, irmãos. Viu? O mesmo sangue que Jesus derramou por ele, derramou por você também. Viu? Tem gente que tira uma selfie, não conhece nem a vida desse povo e coloca na rede social, referência para a nossa geração. Você nem conhece? Referência ao teu pastor que ora por você, jejua por você, consagra por você. Os irmãos estão comigo aí, irmãos? Eu venho em paz, viu, irmãos? Não, eu sou servo. Aí ele vai contar tudo que eu falei até agora, até o verso 67. Eu sou servo de um homem que tem um filho de 40 anos, que é solteiro. Esse meu senhor já é velho, tem 140, mas está preocupado com o filho. E foi daqui que o Deus dele chamou ele, e ele mandou eu voltar aqui para escolher uma noiva para o filho dele. Eu cheguei na fonte de vocês, na entrada da cidade. Ele está resumindo, ele está falando tudo de novo que aconteceu. Eu cheguei lá e fiz uma oração no nome do Deus do meu Senhor, pedi 5 sinais, que a moça descesse na fonte, levasse o cântaro, enchesse o cântaro. Eu ia pedir água para mim, ela me dava, e para os meus camelos era ela que oferecer. Pois acredita que a moça de vocês chegou na fonte com o cântaro, encheu o cântaro, eu pedi água, ela me deu, ainda deu água para os meus camelos. E vou dar uma notícia, ela não é oferecida não, foi resposta de oração. Alguém perguntou assim, aí a Bíblia vai dizer assim, ó, e Labão perguntou dizendo, sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir o que Labão disse? Labão estava dizendo mais ou menos assim, foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi. Então esse negócio aí é de Deus, nós não tem nada para falar. Só tem uma coisa, tem que perguntar para a moça se a moça quer ir. Porque às vezes fez tudo isso, mas a moça não quer ir. Então pergunte, ô Rebeca, ela já saiu do quarto pronta, irmãos. Na verdade ela saiu da fonte pronta. Você não vai se arrumar quando você chegar em casa. Deus está dizendo, é da fonte que você vai sair preparado hoje aqui. Ela chega na porta do quarto e alguém pergunta assim para ela, irás tu com este varão? Ela disse, irei. Ô glória. Irás tu com este varão? Irei. A mãe de Rebeca disse assim, senhor, só um minutinho. O meu marido falou, meu filho falou, o senhor falou, até minha filha está falando. E eu até agora não falei nada. Eu sou mãe, eu quero falar também. Pois não, irmã. A oportunidade está que a senhora pode falar. Me dá 10 dias para mim me despedir da minha filha. Porque é perigoso minha filha ir embora e eu nunca mais vê-la. Fazem 65 anos que o meu cunhado saiu daqui, nós nunca mais vimos o rosto dele. E eu quero despedir da minha filha. O pai disse, ela é mãe, ela merece. O irmão disse, é verdade, 10 dias para ela não é nada. Se eu estou lá, eu falo, Eliezer, deixa antes que a mulher desiste. Mas Eliezer não mudou, não. Eliezer disse, não me detenhas. Eu não vim brincar de passear. Eu não vim brincar de gastar a fortuna do meu Senhor e nem desbanjar o que ele me deu. Eu vim com uma ordem. E a ordem do meu Senhor foi, vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, preparei, só depende dela. Quer ir? Eu vou agora. Irmão, para nós encerrar, porque o horário está avançado. Jesus pode voltar antes do amém da bênção apostólica. A pergunta é, como é que está a tua vida? Se a trombeta tocar agora. Se a trombeta tocar agora, tu tem tanto plano, quer sair daqui, quer fazer tanta coisa, nem mal amanheceu o dia de amanhã, tu tem tanto projeto. A pergunta é, que não quer calar, se a trombeta tocar antes da palavra ser ministrada, tem certeza? Sabe, irmãos, tem gente brincando com a salvação dentro do reino. Foi de graça, é pela graça, melhor dizendo, mas não foi de graça. Cuidado, porque Jesus está voltando. A pergunta é, tu está na fonte, mas se enche na fonte, é adornada na fonte, está preparada na fonte ou não? Só gosta de vir na fonte, saciar a sede, suprir a necessidade e ir embora para casa. Como é que está a nossa vida nesta noite?
Tem um hino assembleano da harpa que vai dizer assim, ó, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Irmãos, o crente que vive o evangelho e não aguarda este acontecimento, eu não sei que evangelho é esse que ele está esperando, que ele está vivendo. Não sei. Preste atenção. Tem gente que vai dizer assim, pastor, mas falta muito para Jesus voltar. Quem disse? Alguém vai dizer assim, mas até o evangelho ser alcançado naquela janela 10x40, isso não vai demorar? E quem disse que para o evangelho ser alcançado lá, Deus precisa de mim e de você? Porque se for ver a barreira humana, ninguém entra lá. Esses dias recebi uma foto de uma instituição missionária, que um missionário, um homem, melhor dizendo, um cristão foi pego com um pedacinho do versículo bíblico. Cataram uma gilete, navalharam a mão dele da cabeça dos dedos até o pulso, bem fininho com a gilete até o osso, como escama de peixe, só porque foi pego com um pedacinho do versículo bíblico. Aí alguém diz, então, e como é que vai entrar no lugar daquele para pregar a palavra? E quem diz que para a palavra ser alcançada lá, precisa de mim lá? O salmista vai dizer o quê? Os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Se Jesus quiser, ele desce lá, se revela lá, e o nome dele é glorificado. Você acredita nisso, irmão? Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou contar. Fui visitar uma senhora de 98 anos, nascida, criada, apresentada, batizada, sei lá como é que fala, na igreja católica. 98 anos, nunca entrou numa igreja evangélica. Vamos fazer uma visita para aquela senhora. Estava tendo um surto de dengue em Catanduva. Aí ela disse assim para mim, eu falei para ela, a senhora não tem medo de dengue, dona Maria? Ela disse, não, porque eu não fico parado. Eu tenho 98 anos, mas eu não fico parado. O mosquito pica, quem fica parado? Eu não fico parada. Pronto, já, receba, já. Aí eu falei, bom, como eu vim falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Eu falei, sabe o que é isso? É que Jesus está voltando. Ela disse, eu vi, 98 anos, nunca entrou numa igreja evangélica. Ela disse, eu vi. Como que a senhora viu? Eu estava sentada nessa cadeira de frente para o pasto, 3 horas da tarde. Quando eu olhei para o céu, não tinha uma nuvem, mas o azul do céu começou a se desenrolar como uma cortina. E por trás do azul, uma luz muito forte, que o sol das 3 da tarde sumiu. E atrás daquela luz eu ouvi uma voz dizendo, Jesus breve vem. Glória a Deus. Minha mãe perguntou para ela, e a senhora quer ir com ele? Ela disse, claro que eu quero. Eu creio em Jesus, então precisa aceitar ele. Ela disse, eu aceito, o que tem que fazer? Erguer a mão, então eu aceito que eu quero morar com ele. Se Jesus quiser, Jesus desce lá e se revela lá. É por isso que eu quero ser boca de Deus para a tua casa. E nós não aceitamos perder os nossos entes queridos para o inferno. Oh santo, receba a profecia, irmão. Nós não aceitamos perder os nossos parentes para o inferno. Pode até alguém olhar e dizer, não tem jeito, mas prepare um glória para Deus, tem jeito. Irás tu com este varão? Irei. Sabe o que acontece? Ela se prepara, se adorna, senta no camelo e vai embora. Eu disse aos irmãos que foram 30 dias para vir. Eu deduzo que mesmo 30 para vir foi no mínimo os mesmos 30 para voltar. Agora a pergunta é, irmãos, vou fazer uma pergunta aqui por desencargo de consciência, não precisa nem responder. Você acredita no amor à primeira vista? Tem gente que diz, não, eu não acredito. Não, mas você tem que acreditar. Receba essa aula aí, irmãos. Mas por quê, pastor? Ou você vai conhecer alguém no escuro e só vai abrir os olhos quando estiver no altar dizendo, aceito. Deixa eu ver o que eu aceitei aqui. É assim, irmão? Não começou com um olhar? Quem é comprometido aqui? Não começou com um olhar? Quando eu estava na igreja, que a mocidade da igreja onde a Sheila estava levantou para cantar, muitos jovens, muito moço, muitas moças, mas quando eu olhei para a Sheila, pastor Wilson, falei, eu vou colocar essa mocinha no meu nome. Coloquei então no nome que veio metade da família junto aqui, irmãos. Aqui, ó. Não começou num olhar? Vai ter cantina no fim do culto, pastor? Tem uma cantina aí no fim do culto? Então vou dar uma notícia para o solteiro. Irmão, olha, oferece um salgado. Deixa Deus te usar, varão. Pastor, mas eu não tenho. Então não olha para ninguém. Se você não tem, não olha, irmão. Isso custa caro. Mas não é assim, pastor? Começa com o olhar, meu irmão. Você olha, gosta, conversa, começa a bater um papo, foi correspondido, pede namoro. O namoro vai sendo aprovado, pede noivado. O noivado foi aprovado, pediu em casamento. Mas começou com um. Agora, eu quero crer, com a minha rasa linha de raciocínio, que Isaac, ou melhor, Rebeca começou a amar a Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez.
Eu não entendi, pastor. Antes de Rebeca ver Isaac, ela já começou a amar ele. Mas como isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui por desencargo de consciência. Alguém aqui já viu Jesus a olho nu? Também não. Agora outra pergunta por desencargo de consciência. Quantos aqui amam ele e dão um sinal? Então eu vou te fazer uma pergunta. Como que você ama ele sendo que você nunca viu? Você nunca viu. Tem gente que é inspirado a pintar no quadro que ele é meio dourado, com o cabelo meio dourado, com os olhos verdes. Tem gente que pinta que ele é meio pele clara, com o cabelo mais escuro e os olhos azul. E se você chegar naquele dia e ele for um morenão? Porque quando eu fui lá eu vi bastante judeu de pele morena. Sim ou não? Quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. Agora a pergunta é, se você não sabe nem como ele é e você nunca viu ele, como que você ama ele? Pastor, como é que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez? Eu quero crer. 30 dias de viagem, você já parou para imaginar o papo de Eliezer com Rebeca? 30 dias aqui na orelha de Rebeca, você vai ver que meninão. E quando você conheceu o pai dele? Agora, a mesma coisa é aqui, irmãos. Não tem texto na Bíblia, no Velho Testamento, para mim, que fala melhor da trindade e da igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Deus, eu falo de Abraão. Quando eu falo de Jesus, eu falo de Isaac. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. Todo culto, o Eliezer e o Espírito Santo está aqui dizendo, você vai ver quando ele aparecer. Você vai ver quando a trombeta tocar. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê nisso? É o santo. Eliezer, você vai ver quando você conhecer ele. Que menino. Menino bom, educado, bonito, cheiroso. Ele é cheiroso ou não é, irmãos? Salomão vai dizer assim, como o perfume derramado é o nome dele. Por isso que a igreja ama adorar a ele. Você não está aqui por causa de pregador. Tu não está aqui por causa de cantor. Tu não está aqui por força. O que foi, santo? O que faz uma segunda-feira, meu irmão? O primeiro dia da semana útil, fazer você sair da tua casa e lotar a galeria, lotar a igreja e pôr cadeira lá atrás. É o amor por ele. O Eliezer está dizendo, vem. Chui, calabachou. Olha, irmão, eu tenho um pouquinho de... Eu tinha. Depois disso eu aprendi a gostar. Mas nunca desrespeitei. Hino que é 20 minutos de hino e fala 19 é a mesma coisa. Por exemplo, tem assim, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, glória eu te dou. Jesus. Pronto, acabou. Voltou. Lindo, 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 lindo és. Mas esse hino cai que nem uma luva. É lindo ou não é, irmãos? Mas vamos para frente. 30 dias. Eu quero crer que ela começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Agora preste atenção. Quando ela chega perto das tendas de Abraão, a Bíblia vai dizendo assim, ó, e subia Isaac pelo caminho da oração. Ela olhou de longe e já identificou. É ele. Como é que você sabe, Rebeca? Faz 30 dias que eu estou ouvindo falar dele. Eu já ouvi as características dele, já ouvi como que ele é, e só de olhar eu já sei quem é ele. Mas por via das dúvidas, eu vou perguntar para o Eliezer. Ô Eliezer, quem que é aquele moço que vem vindo ao nosso encontro? Aquele moço? Aquele moço é para ele que eu fui buscar você. Eu já amo ele. Subiu no camelo, tampou a cabeça, encurvou a cabeça com sinal de reverência e esperou chegar perto do moço. Quando chegou perto do moço, o pai sai da tenda, pega a moça, pega o filho e coloca os filhos nas recâmaras do pai. Porque o hino complementa dizendo, então me leva à sala do trono. Mostra-me a tua beleza. Eu quero ouvir tua face, ó Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ali houve este casamento, houve esta união. Jesus permitindo eu voltar aqui nessa igreja novamente, eu vou contar o pós-casamento. Agora eu quero encerrar aqui. Nós estamos vivendo este tempo. Eu quero crer que o Pai falou para o Eliezer Espírito Santo, vai lá na Formosa de Cristo hoje em Santo André. Procura parte da noiva do meu filho. Não ofereça nada para ela. Só diga se ela quiser. Se ela quiser, tu traga. Procura, acha, prepara. E quando eu mandar, traz. A trombeta pode tocar hoje, irmãos. Como é que nós estamos adiante de Deus hoje, se a trombeta tocar? Como é que nós estamos? Tem um hino que eu quero crer que vocês cantam. Faltam poucos minutos. Não é o lindo, 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 não. Mas tem um hino que diz assim, as minhas lamparinas. Vamos?
Irmãos, eu tenho 9 minutos. Eu sou o pastor Isaías Zuquerato aqui agora. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. A pergunta é: como que você está diante de Deus? Eu quero fazer um apelo aqui. O senhor me dá liberdade, pastor? Eu quero fazer um apelo. Irmãos, não seja mais um participante de semana profética. Não seja. Não seja um batedor de carteira dizendo: mais um ano eu vou lá bater carteira porque eu gosto da semana profética. Não seja só participante. Entre, se aliste para quando a trombeta tocar, você suba junto com todos que estão aqui. A pergunta é: tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou quem sabe tem alguém aqui que ainda não é crente, não deu um sinal com a sua mão, e hoje você ouviu esta palavra e sente de Deus de receber esta oração? Se há alguém no nosso meio, dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. E se tiver, vem aqui que nós vamos orar por você. Aonde está? Um moço, uma moça, um jovem, uma jovem, tenham liberdade. Tenham liberdade. Aonde está você? Liberdade. Na galeria, na nave da igreja. De repente alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Ou quem sabe alguém ainda que não aceitara Jesus. É com você que eu estou falando. Tem alguém no nosso meio? Se houver, dá um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Não precisa ter timidez. Não precisa ter. Hoje a porta da salvação está aberta para você passar. Na galeria tem alguém? Se houver, dá um sinal com a sua mão. Nós não vamos insistir muito não. Na nave da igreja tem mais alguém? Venha. Glória a Deus. Aonde está a segunda vida? Deixe um Jesus aí onde você está também. Se houver, aonde está a segunda vida que gostaria de sair do seu lugar e vir aqui à frente receber esta oração? Louvado seja Deus. Sem perca de tempo, venha cá. Nós vamos orar por você. O altar te espera. Glória a Deus. Já valeu a noite, irmãos. Como você se chama, moça? Gisele. Deus te abençoe, Gisele. Deus te faça uma moça cheia do Espírito Santo. Aonde está a segunda vida, irmãos? Tem alguém? Tem mais alguém? Você que está assistindo pelas redes sociais, você não esteve aqui nesta noite, mas a palavra te alcançou na tua casa. Dê um sinal aí dizendo: eu quero. Se você disser eu quero e nós pudermos identificar, nós vamos falar o teu nome. Se houver alguém que agora em casa, no serviço, está ouvindo, dê um sinal aí dizendo eu quero. Você quer Jesus? Dê um sinal que nós vamos orar por você. E a igreja vamos adorar a Jesus. É Jesus passando, ó. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar. Glória a Deus. Quando Jesus começa a operar a enfermidade aqui dentro, não pode ficar, porque há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar a frieza aqui dentro, não pode ficar. Glória a Deus. Mas vamos para o texto, irmão. Eu estou alegre, irmão. Estou feliz. Glória a Deus. Em Jericó tinha quem? Um homem chamado Zaqueu. Você conhece o texto, irmão? Porque é bom pregar texto conhecido, que a gente só vai relembrando. Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Alguns obstáculos esse homem encontra. Primeiro, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de imposto. Começou como cobrador de impostos, subiu de cargo, virou chefe. Eu tenho para mim que aquele homem tinha um espinho na carne. Porque todos nós que estamos aqui temos uma área da vida que, se nós não vigiarmos, irmão Rubem, é a nossa queda, é eminente. Verdade. Como assim, pastor? Não sei, eu sei da minha. Eu sei qual é a área frágil da minha vida. Você sabe qual que é a sua. Uma vez ouvi uma frase da boca do pastor Israel Januário aqui numa escola bíblica e eu guardei aquilo comigo.
Ele falou assim, pode pegar homem, tem homem, melhor dizendo. Não sei se foi bem com essas palavras, mas os irmãos que estão aqui vão lembrar do que ele disse. Tem homem que você pode colocar ele para dormir com uma donzela. Ela vai acordar a donzela. Mas não coloca ele para tomar conta de R$10 que ele vai se perder. Porque o espinho na carne dele é o dinheiro. Cada um tem uma fragilidade, uma área que é frágil. Eu quero crer, a Bíblia não diz, mas eu quero crer que na área de Zaqueu era o dinheiro. Brigou com Jericó. Jericó não gostava dele, mas o que ele gostava ele tinha, o dinheiro. Mas quando ele chega onde Jesus vai passar, ele encontra uns obstáculos. Primeiro, a multidão tinha tomado conta do caminho. Segundo, ele não tinha moral para pedir licença porque ninguém ia dar. Porque em Jericó não gostavam de Zaqueu. Ele se estica para ver quem é Jesus e não consegue, porque ele tinha uma outra dificuldade. Ele era de pequena estatura. Então se ele ficasse ali, ele disse, ninguém vai me dar vaga. E segundo, eu não enxergo o Nazareno passar. Ele correu adiante, ou seja, Jesus vindo com os discípulos, a multidão cercada, eu quero crer que fizeram uma banda de um lado, uma banda do outro, e Jesus passando no meio. Ele correu adiante, deixou Jesus vindo para trás, mas ele não achou uma brecha na multidão, mas achou um pé de árvore. Sobe na árvore, senta no galho e espera, porque foi ali que Jesus diz que vai passar. Irmão, a Bíblia é demais. Louvado seja Deus. Deus me deu a oportunidade de pisar em Jericó 2 vezes. A segunda já não era novidade, mas a primeira fomos pegos de surpresa. Quando nós estávamos entrando em Jericó, se alguém já passou por esse lugar, vai saber do que eu estou falando. A guia turística mandou nós encostar o ônibus, descemos do ônibus e disse, ó, saiam do sol porque o sol está muito quente. Aí tinha uma sombra, entramos debaixo da sombra e ela leu Lucas 19. Quando ela acabou de ler Lucas 19, ela perguntou assim, aonde Jesus estava entrando? Nós da caravana dissemos, em Jericó. Ela disse, pois bem, Jericó está 1.500 metros aí para frente, ó. É a próxima cidade que nós vamos entrar. E quem foi que Jesus se encontrou? Zaqueu. Todo mundo respondeu, pois bem. E aonde Zaqueu sentou? Aí alguém gritou, num pé de árvore. Ela disse, então olha para cima que nós estamos embaixo da árvore. Eita Jesus. Ela disse, se o galho existe eu não sei, mas foi aqui que Jesus passou. Foi em Jericó que ele entrou e foi nessa figueira que Zaqueu sentou. Louvado seja Deus. Jesus para embaixo de Zaqueu. Eu não sei o que Zaqueu pensou, irmão, mas a Bíblia me dá liberdade para isso. Eu quero crer que Zaqueu falou assim, esse é o Nazareno. Em cima da cabeça de Jesus. Correram tanto para ver ele e não puderam. Eu talvez não estou num lugar tão privilegiado, mas ninguém sabia que ele ia parar embaixo de mim. Embaixo de Zaqueu. Só que tem uma coisa, irmão. Zaqueu subiu na árvore pensando que era para ver Jesus. Mas eu tenho para mim que foi Jesus que colocou ele na árvore porque queria conversar com ele. Glória a Deus. Tem um hino que diz assim, ó, Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. É complicado até de falar. Nós temos um irmão em Catanduba que ele diz assim, pastor, parece que Deus complica, mas depois ele se explica. Ele olhou para cima e chamou pelo nome. Ô Zaqueu, o senhor está falando comigo? E tem outro Zaqueu aí, irmão? Não, então é com você mesmo. Desce depressa, porque não foi ontem nem amanhã. Se você crer. Eu quero pousar na tua... Irmão. Louvado seja Deus. Eu não sei as irmãs. Eu vou falar da minha esposa. A minha esposa, ela não liga de levar ninguém em casa, pastor Joinville. Mas ela só pede para avisar. Porque elas enxergam pó aonde não tem. É Deus o que, irmã? Então a minha esposa não está sozinha, tem mais gente assim. Mas filha, onde você está enxergando pó? Não, vocês homens não ligam, mas gente liga, tem que avisar. Pode trazer, mas só me avisar. Mas se Jesus eu encontrasse com ele hoje como encontrou com Zaqueu, meu Deus. E ele dissesse, Isaías, hoje eu quero pousar na tua casa. Eu vou dizer, Senhor, a casa é pequena, só não repara, mas eu e a mulher dormem no quintal, o Senhor pode entrar na minha casa e fica à vontade. Visita o quarto, visita o guarda-roupa, visita a sapateira, visita a minha despensa, visita a minha necessidade. Deus está falando com alguém aqui. Vai visitando, ei, irmão, se Jesus entrar na nossa casa, um milagre é inevitável. Na área em que você necessita, Deus tem sapato para pôr nos pés,
Deus tem veste para pôr no corpo, Deus tem pão para pôr na mesa e Deus tem azeite para derramar na tua cabeça. O que você precisa, Ele tem para dar. E a Bíblia diz que Ele desceu e recebeu Jesus com júbilo. Porque tem gente que não... Irmãos, eu não quero entrar nesse tópico porque eu queria chegar lá no Bartimeu. Mas o que tem de gente com bênçãos retidas porque não sabe descer. E não é para pensar não, Jesus disse para ele, desce depressa. Vai ficar até quando com essa raiva no coração e essa mágoa no peito, irmão? E Deus dizendo para você, desce, mas não foi eu não vou. Vai sim, razão é cavalo do diabo, crente não tem razão. Glória a Deus. Crente não tem razão. Quem sabe é um pedido de perdão que está faltando para Jesus entrar na tua casa e fazer um milagre acontecer. Quem sabe? Oh, glória. Se Zaqueu, o pastor Jeremias, falasse assim para Jesus, ô Nazareno, eu moro em tal rua, minha casa é número... Eu tô pensando, viu, irmão? A Bíblia me dá liberdade. A Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me deixa eu pensar. Se Bartimeu falasse assim para o Nazareno, Jesus, ó, o senhor vem outra hora, ou disfarça que vai embora, eu entro em casa, o senhor volta depois, entra pela porta dos fundos, eu moro em tal rua. Não vai lá agora não, porque eu não sei se o senhor sabe, mas em Jericó ninguém vai com a minha cara. E eu não quero queimar o senhor aqui. Porque a gente se preocupa tanto, né, irmão? Só tem uma pessoa que pode impedir de Jesus entrar na tua vida. Você. Preocupado com o quê? Com o que os outros vão achar. Mas Zaqueu não estava nem aí. Jesus muito menos. Não escolheram eles, escolheram mim. Não escolheram quem não gosta de mim, escolheu a mim. Não escolheu quem me critica, escolheu a mim. Não escolheu quem maneia a cabeça contra mim, nas minhas costas, escolheu a mim. É na minha casa? É na minha casa. É hoje que eu quero pousar na tua... Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando entra, o milagre é na hora. É instantâneo. Porque do jeito que entrar, a Bíblia diz que Zaqueu se pondo de pé. Eu quero crer que deu tempo de entrar, sentar e ele falar para Jesus, fica à vontade, viu, Nazareno? A casa é nossa. A casa devia ser boa, porque ele era rico, vontade, mas daqui a pouquinho ele pede uma oportunidade. Jesus, o senhor me dá uma oportunidade? Eu estou parafraseando. Quem sabe Jesus diz, pois não, Zaqueu, a casa é tua, a palavra está com você. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se eu tenho 1.500 é meu, 500 eu vou doar para pobre. E se provar que eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Palavras minhas. Eu quero crer que Jesus pensou, puxa, não foi ontem nem amanhã mesmo. Foi? Foi. Se você crê, recebe a profecia. A salvação está entrando na tua casa hoje. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse, não gostam de você, Zaqueu, mas querendo eles ou não, você também é filho de Abraão, vírgula. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gostando ou não, o céu te escolheu. Aceitando ou não, o rei apontou para você. Eles querendo ou não, Deus te nomeou. Você pode dar outra glória por esta palavra? Se ele entrou para pousar, quero crer que pousou. E no outro dia, chegou a hora de ir embora. Aí Marcos disse, então deixa comigo que agora eu vou narrar como é que foi a saída. Por isso que começa lá em verso 46. Depois foram para Jericó, vírgula, e saindo eles de Jericó. Puxa vida, no mesmo verso ele já fala, foram e já saíram. Por quê? Se fosse perguntar, era mais ou menos assim, não, vieram ontem. Ontem eles entraram em Jericó, dormiram na casa de Zaqueu, mas agora estão indo embora. Foram para Jericó, vírgula, estão saindo agora de Jericó. Bartimeu, cego, filho de Timeu, sentado na beira do caminho, mendigando. Ele ouviu o barulhão, irmão. Porque quem não está no meio, quem não entende esse clima aqui, irmão? Glória a Deus. O ímpio fala, para que tudo isso? Não, para que esse barulhão todo? Eu quero ver aonde Jesus está, não ter um barulho de glória. E a unção pega, viu, irmão? A unção pega. Senta do lado de quem tem, que tu vai ter também, porque a glória de Deus vai pegar em você também. Não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Quando começamos o trabalho de Perus lá em Catanduva, alugamos o primeiro salão numa área comercial, né? Enfim, tinha culto que quando dava bastante gente, com visitante, contando o fruto do ventre da grávida.
Não, a gente contava todo mundo para mostrar que tinha gente. Quantas pessoas deram hoje? 10. Não, eu contei 9. Não, mas tinha uma irmã grávida, tinha uma criança lá. A gente contava tudo, é verdade. Deus sabe o que eu estou falando, estou adiante do altar. Mas tinha culto que tinha 10 pessoas, parecia 1000. Pentecoste. Aí eu fiquei preocupado. Descobri que na casa do lado era uma moça que morava e na frente uma senhora com um pai. O resto era comércio. Falei, bom, para a gente não começar ruim, eu vou falar com a moça aqui. Senhora, dá licença, estamos aqui na igreja e quero dizer que se alguma coisa atrapalhar a senhora, só pode falar. Viu? Ela falou, mas o que, por exemplo, pastor? Eu falei, o som. Ela falou, não, que hora que é o culto do senhor? Eu falei, o culto é das 7 às 9. Ela falou, não, eu sou enfermeira, eu entro 6 horas da tarde no hospital. Ixi, pode ficar à vontade aí, a noite toda, porque eu estou trabalhando. Então isso aqui foi mais fácil do que eu pensei. Aí eu fui na vizinha da frente. Saiu uma senhora meia-idade, com poucas palavras, sem expressão no rosto. Eu disse, senhora, somos o pastor da igreja aqui na frente. Eu quero dizer para a senhora que se tiver alguma coisa que estiver atrapalhando a senhora pode falar que nós estamos aqui para resolver. Ela falou, quem que é o pastor aí? Eu falei, pela bondade de Deus, a gente. Era com o senhor mesmo que eu queria falar. Eu falei, a senhora pode falar. Ela falou, era com o senhor mesmo. Eu falei, é o som? Exatamente, o som. Já era para mim falar com o senhor, mas na correria não deu tempo. Eu falei, a senhora pode ficar em paz, não precisa nem falar, que eu vou mandar diminuir. E se for para atrapalhar, nós desliga o som. Até porque a gente não tem muita gente, dá para falar sem som. Não, não, pastor. Eu pediria para o senhor, se dá para o senhor erguer um pouquinho mais o som. Ou virar uma caixa para minha casa. Aí eu disse assim para ela, puxa, é a primeira vez que eu ouço que alguém pede para ligar o som. Assim, mas eu estou pedindo para o senhor ligar. O senhor já viu um senhorzinho sentado aqui na varanda? É meu pai. Está chovendo em Catanduva e ele não pode ficar porque ele já tem 93 anos. O senhor entra na minha casa, é a sala, da sala vem um banheiro, é a minha cozinha e os quartos. O quarto do meu pai é o último lá no fundo. Eu estou picando tempero para fazer a janta e ele não me dá sossego, pastor. Ele fica me gritando, filha, fala pai, vai lá na igreja. Não posso, por quê? Pede para o pastor erguer esse aí, que esse aí está me arrepiando inteiro aqui. Você pode dar um glória por esta? É impossível não sentir a presença de Deus aonde ele está. Bartimeu era cego, mas não era surdo, meu irmão. Bartimeu ouviu o barulhão, perguntou, que barulho é esse aí? É o Nazareno que está passando. O que dormiu na casa de Zaqueu? É. O que ressuscitou o filho da viúva na cidade de Naim? É. O que devolveu ao movimento da mão daquele homem com a mão mirrada, sem fazer fisioterapia? É. O Bartimeu disse, a minha hora é agora. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que muitos o repreendia para que ele se calasse. Vamos desenhar aqui, irmão. Jesus passando, os discípulos em volta, a multidão acompanhando, mas a multidão também na beirada. Bartimeu na beira do caminho, esmolando, gritando. O texto diz que começaram a mandar Bartimeu ficar quieto. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Vamos colocar uma palavra aqui? Dá para você calar a boca? Ô Bartimeu, fala baixo. Não sei. Fica quieto. Grita menos. Fala para você. Bartimeu não parou para discutir não, irmão. Se Bartimeu parasse para discutir, o Nazareno, ele estava cego até hoje. A história dele tinha acabado com cegueira. Não para discutir com quem não tem nada para te acrescentar, meu irmão. Glória a Deus. Lembra de Geazi quando veio falar com a viúva? Vai bem contigo? Vai. Vai bem com a tua casa? Vai. O filho dela morto. Mas quando ela passa por Geazi, que ela encontra com o profeta pergunta, vai bem contigo? Não. Com a tua casa? Não. Por quê? Meu filho morreu. Por que ela não falou para Geazi? Porque Geazi não tem nada para te dar. Glória a Deus. Dá para você calar a boca? Dá para você ficar quieto? Dá para você falar baixo? Bartimeu não disse nada, mas a atitude dele para mim gritou alto. A atitude de Bartimeu, pastor Bueno, continuando gritando, ele estava dizendo mais ou menos assim, se eu calar a boca, você me pega pelo braço e me leva até o Nazareno? Não. Se eu ficar quieto, você pega o Nazareno pelo braço e traz até a mim? Não. Se eu ficar quieto e não fazer mais barulho, você me paga um camelo, táxi
táxi móvel para me levar na cidade que Jesus está indo? Também não. Então os incomodados que se mudam. Quem precisa do milagre aqui sou eu. Jesus, filho de Davi. Vamos lá? Jesus parou. Perceba, irmãos. Perceba que Jericó parou para ver Jesus. Mas Jesus só parou para 2 em Jericó. Por quê? Porque é igual culto. Tem gente que veio porque veio. Tem gente que não sabe nem porque ele veio, mas ele veio. Mas tem aqueles que antes de sair de casa dizem: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus diz: pode ir que eu vou parar para você hoje lá. Jesus parou. Jesus parou, tudo para. E a Bíblia diz assim: e parando Jesus, pediram para que chamasse o cego. E chamaram o cego dizendo-lhe: amigo, tem de bom ânimo. Levanta-te porque o mestre te chama. Interesseiros, irmão. Quanta hipocrisia, irmão. Não estavam mandando ele calar a boca? Os irmãos estão comigo? Não estavam mandando ele calar a boca? Não estavam mandando ele ficar quieto? Eu quero crer que está aqui, ó. Fica quieto. Cala a boca, Bartimeu. Não estou escutando o que o Nazareno está falando. Parou? Chame ele. Chama. Amigo, tem de bom ânimo. Eu profetizo de olhos abertos debaixo da autoridade desta palavra. Deus vai arrancar interesseiro do teu caminho. Deus vai trazer à tona para você quem é o sanguessuga que quer colar em você por interesse. Te tratam pelo que você tem, não pelo que você é. O céu olha o que você é e não o que você tem. Receba esta palavra. Seja Estão querendo pegar carona na tua bênção, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Eu fui pregar num trabalho, o irmão falou assim para mim: pastor, eu quero convidar o senhor para pregar num trabalho de uma escola bíblica. Resumindo, marcamos. Ele disse: ó, pastor, só que a nossa igreja não tem estacionamento por enquanto, está em reforma. Mas de uma ponta da esquina da igreja, na outra ponta, ali na frente vai ficar reservado para os pastores e convidados. Quando o senhor chegar ali, já vai ter uma vaga para o senhor. Eu tinha um Fusca 78. Não ri não, irmão. Não ri não. Porque tem mais gente no plenário com Fusca que você pode ofender alguém. Eu fui com o carro que Deus me deu. Quando eu cheguei, tinha uma correntinha, assim, aquelas faixas de trânsito, assim, ó. Aí quando eu embiquei, lá vem um irmão, com aquele radinho de orelha, assim, com um fiozinho aqui, ó. Aí ele veio. Glória a Deus. Pois não, irmão? Falei: pai do Senhor, irmão. Amém. Posso entrar, irmão? Não. Glória a Deus. Essas vagas estão reservadas. E não tem mais vagas. Aí eu olhei e falei: mas do lado do carro lá, vaga. Meu carro cabe em qualquer lugar. Ele olhou para mim e falou assim: mas não é para o senhor, irmão. Aí sabe o que eu pensei, irmão? Porque aqui ninguém tem sangue azul, viu? Às vezes a gente mostra uma espiritualidade que nós não é tudo isso. Eu estou que nem o copeiro de Faraó. Dos meus pecados eu me lembro agora. Eu falei: eu vou colocar esse obreiro no lugar dele sem falar nada. Eu vou dar ré, pedir desculpa e vou embora. Daqui a pouquinho vão começar a me ligar. O senhor está chegando, pastor? Eu falei: não estou chegando, estou indo embora. Eu cheguei aí. Aí eu olhei no crachá dele o nome. Falei: irmão, eu estou indo embora. Porque eu cheguei aí, o senhor falou para mim que tinha vaga na porta da igreja, mas o irmão fulano falou que não era para mim guardar o carro. Ainda eu perguntei para ele: eu coloco aonde? Ele falou: onde o senhor achar, mas aqui não pode. Eu me senti desrespeitado. Então o senhor me perdoa, eu estou indo embora. E deixa o chicote estar lá para o irmão fulano. Já estava no plano. Mas dei ré, falei: tá bom, irmão, obrigado, viu? De nada. Estou dando ré, está chegando um outro irmão perto dele, quando olhou para mim e falou: pastor Isaías, pai do Senhor, pastor, onde o senhor está indo? Ah, estou procurando uma vaga, diz que não tem vaga para mim. Como não tem vaga? Abaixa a corrente, irmão, deixa o irmão, é o pastor Isaías. Pode entrar, pastor, fica à vontade, aonde o senhor achar aí, o senhor pode estacionar. Aí eu passei, quando eu passei, eu olhei pelo retrovisor, aí o irmão falou assim de mim para o outro, que não queria deixar eu entrar: você é doido, rapaz, sou o pastor Isaías, é o pregador da tarde. Eu lá sabia que o pregador ia chegar aqui de Fusca.
Esse terráqueo aí, te tratam pelo que você tem, não Glória pelo a que Deus. você é. O céu olha e vê o que Glória a você é e não. Não, eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Glória a Deus. Jesus olhou para o Bartimeu e disse: o que queres que eu te faça? Ô irmão, só alcança isso quem Glória a permanece. Eu me lembro de 3 textos bíblicos que o céu assinou e mandou a pessoa preencher o que queria. O céu assinou o Louvado seja cheque. Deus. Falou, põe aí o que você quer. Já parou para imaginar, irmão? Alguém que tem muito, que pode muito, só assinar o cheque e falar assim, ó, pode pôr o que você quer aí. Eita Jesus. Eu me lembro de quando Elias perguntou para Eliseu, peço o que tu queres, que eu vou te dar. Quando o céu olhou para Salomão e disse, o que tu queres? Peça que eu vou te dar. E Bartimeu, que privilégio, um cego. O que queres que eu te faça? E o que me chama a atenção é que quando chamaram Bartimeu, Bartimeu não ficou enrolando, não. Perceba que o texto vai dizer que ele lançando de si a sua capa. Glória a capa Deus. não era qualquer pedacinho de tecido, não, irmão. A capa era como um alvará de liberação para ele poder esmolar. Era um alvará de liberação. Na capa tinha a esfinge de César. Poderiam até mandar ele calar a boca, mas ninguém tinha autoridade para tirar ele dali, porque ele tinha liberdade do governo para Louvado esmolar. seja Deus. Mas quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz, ele solta a capa, joga para trás e vai para Jesus. Se eu tivesse lá, eu ia falar, Bartimeu, guarda a capa, varão. Você está indo falar com o Nazareno, mas quando você Aleluia. voltar aqui, alguém já pegou tua capa, tu não enxerga, você vai perder esse negócio aqui. Com certeza ele ia dizer, eu estou indo Louvado encontrar seja com Deus. Jesus. Quem encontra com Jesus não continua na mesma vida, tem que mudar de vida. O que queres que eu te faça? O texto diz assim, mestre, que eu torne a ter vista. Não teve rodopio, não teve nada ungido, não teve remiflow, remifly. Louvado Com todo seja Deus. respeito. Porque tem gente que o culto só é bom se for no movimento. Mas Jesus olhou para ele e disse, o que queres que eu te faça, mestre? Que eu torne a ter vista, sem fazer barulho, sem arrodeios, sem nada. Jesus disse, veja. É como Glória se a o Deus. céu estivesse perguntando para você hoje, o que tu queres que eu te faça? O que tu quer que eu faça com você e com a tua casa? Quem sabe tem alguém aqui dizendo, eu quero que o Senhor entre lá e salve minha casa, liberte meu marido, salve meus filhos, abra a porta, supra a minha necessidade. Escuta o céu dizendo, receba. Aleluia. E a Bíblia diz o quê? E ele logo viu. Aí eu encerro a minha frase sem movimento, porque as águas já estão agitadas, eu não vim aqui agitar. As águas já estão agitadas. O que queres que eu te faça, mestre, que eu torne a ter vista? Veja, vírgula. E ele logo viu, vírgula, Nome de Jesus. e seguiu a Jesus pelo caminho. Nota de rodapé, que você vai receber o que Deus tem preparado para você, é inevitável. Mas eu encerro a minha fala e a minha participação dizendo, receba o que Deus tem, só não deixa Jesus Glória a pelo Deus. caminho, irmãos. Porque tem gente que só vai atrás dele até receber, mas quando recebe não quer mais. Mas Jesus está dizendo, o que é teu, só continua me acompanhando pelo caminho. Quantos dizem amém? Irmãos, eu com muita alegria quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O verso é o verso de número 8. Atos 1:8. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar aqui registrada a minha palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio de poder retornar a esta casa de oração, e não só porque eu vim aqui ministrar, mas o privilégio de poder estar na casa de Deus. Já é uma alegria poder estar na igreja adorando a Jesus, independe se é para pregar ou se é para adorar, não importa. Só de nós estarmos na igreja já é um presente de Deus. Eu sou grato a Deus por este presente. Sou grato a Deus pelo pastor deste campo, pastor Adelino, pastora Genilda. Que Deus continue abençoando a vida deste casal. Deixo também a minha saudação ao servo do Senhor. Sou grato a Deus pelo carinho. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jataniel, pelo contato. Aos irmãos, quando eu cheguei aqui, que me recepcionaram, pastor Luciano, pastor Vanderlei Abraão,
Deus abençoe a todo o corpo de obreiro, a cada irmão presente. Que Deus prospere a todos, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8, está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Amém. Tome assento, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer, na ocasião deste texto, que Jesus ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião deste texto, Jesus já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Se bem que dizer que ele está é força de expressão, porque ele não está, ele é. Quando eu falo de estar, eu posso te levar a entender de uma forma de momento, e nosso Deus não é de momento. A Bíblia vai dizer que Ele é Deus de eternidade a eternidade. É por isso que o escritor vai dizer que Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã, porque Ele não está, Ele é. Eu estou, Ele não está. Você está, Ele não está. Ontem eu fui, hoje eu sou, amanhã, se Ele permitir, eu serei. Ele é diferente, ontem é, hoje é, e pode dar glória que Ele já é amanhã. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que o corpo está na terça, mas a cabeça já está na quarta-feira. Eu vou te dar uma notícia aqui. Você vai perder a paz, você vai perder o apetite, você vai perder o sono. Veio com meia dúzia de glória na garganta para soltar, mas não consegue soltar, porque o corpo está no templo, mas a cabeça já está na quarta. Eu vou te dar uma notícia. Deus vai usar a boca do profeta Isaías para dizer assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Que o dia nem chegou, mas ele já é Deus naquele dia. Então eu tenho uma notícia para você: adore a Deus hoje e deixe Ele cuidar do teu amanhã. Eu vou repetir: adore a Deus hoje e deixe Ele cuidar do teu amanhã. Ele já é amanhã. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele não está, Ele é. A mesma coisa de falar que Ele está vencedor. Está vencedor é força de expressão. Ele não está, Ele é vencedor. E por que que Ele é vencedor? Porque Ele não perde batalha. Eu vou repetir: Deus não perde batalha. Eu duvido que tem crente aqui que pode erguer a mão e dizer: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode vir aqui e dizer: o vento soprou, o barco balançou, o leão rugiu, o vento veio forte, mas no final é sempre culto de ação de graça. Oh, glória. É por isso que quando todo mundo correu de Golias, Davi falou: eu não vou correr não, eu vou para cima. Deixa eu parafrasear, porque a Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me permita parafrasear. 1 Samuel capítulo 37, versículo 32, o texto vai dizer que quando Davi se propõe a lutar contra o gigante, ele chega no território e diz assim: o que eu tenho que fazer para lutar com esse homem aí? Aí 1 Samuel diz o texto que mandaram falar com o Saul. Ele foi na tenda de Saul, aí o verso 32 ele vai dizer assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse grandão aí. Saul disse: mas por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Versículo 33, Saul diz assim: não, contra ele você não pode pelejar. Você é muito menino e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia não diz, mas a história me conta, Kevin Corner, por exemplo, vai contar, que do versículo 32 para o 33 teve uma entrevista. No 32, quando Davi se dispõe a lutar contra o gigante, antes de Saul falar o versículo 33, Saul pergunta: quantos anos você tem? Eu tenho 16. O que você faz? Sou pastor de ovelha. Olha o currículo desse menino, irmão. Quantos metros você tem de altura? Hernandes Dias Lopes diz que era por volta de 1,55 m. Kevin Corner vai dizer que era por volta de 1,65 m. Eu, para não brigar com gente grande, vou falar que é 1,60 m. 1,60 m, 16 anos, pastor de ovelha. Aí se cumpre o versículo 33. Quando Saul diz: não, não dá não. Você é muito menino, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você quer ver como você vai voltar para casa? Tu tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura. Ele pesa 265 quilos. Ele come 6 quilos de comida por dia. O capacete dele pesa 5 quilos. A couraça dele 90 quilos. A ponta da lança 12 quilos. Quando ele joga aquela lança numa distância curta, ela chega a atingir 150 km por hora. Ou seja, garoto, não vai ter tempo de tu piscar, a lança de Golias vai te atravessar no meio. E detalhe, ele não está falando de microfone, ele não está falando de megafone, ele está falando do meio do vale, e a voz dele chega aqui em alto e bom som, porque o pulmão dele é grande mesmo. Quer voltar para casa? Davi disse: eu posso até voltar, mas deixa eu contar 2 testemunhos. Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão.
E Davi começa mais ou menos assim. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai. Um dia veio um urso todo engraçadinho, mexeu com uma ovelha minha. Mexeu com elas, mexeu comigo. Eu deixei as demais, corri atrás do urso, peguei o urso pela boca, abri a boca do urso, arranquei a ovelha e mandei o urso embora. O segundo testemunho foi com o leão. O leão fez a mesma coisa, mas eu corri atrás do leão, peguei ele pela juba, não quis abrir a boca, peguei pela barba. Pega o texto. Abri a boca do leão, segurando pela barba, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando para casa. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse, você conseguiu correr? Eu disse, não, eu não sou crente de correr de luta não. Coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. E o que você tinha na mão? Eu não tinha, eu tenho unção. E a unção... Vamos para frente por causa do horário. Eu não quero nem falar o que Davi fez com Golias. Eu quero falar o que Davi tentou explicar para Saul. Davi estava dizendo para Saul o seguinte: o Deus que me ajudou a vencer o urso é o Deus que me ajudou a vencer o leão. E o Deus que me ajudou a vencer esses dois é o Deus que vai me ajudar a vencer o gigante. Levanta a mão que eu vou profetizar. O Deus que te deu vitória na batalha passada, prepara um glória, é Deus que tem vitória para você nessa batalha também. Aleluia. Mas vamos para frente. Vem comigo aqui por causa do horário. O texto vai dizer que Jesus está se despedindo dos discípulos, voltando para o céu. Irmãos, eu costumo dizer que o Senhor, quando ele veio aqui, ele veio com propósito. Diga comigo, propósito. Eu não quero te abusar, mas por favor, diga propósito. Porque se eu vim aqui só para mostrar para o pastor que eu vim, eu estou perdendo tempo. Se for para mim vir na igreja só porque eu sou o pregador da noite, é melhor eu ficar lá na minha casa. Se for para mim andar 400 quilômetros da minha casa até para chegar aqui, só para vir aqui, só porque eu sou o pregador, é melhor ficar em casa. Quero dar uma notícia para alguém que chegou na porta da igreja, viu que o pastor não estava e voltou para casa. Tu foi bem para casa, porque se você ficasse aqui, você ia ficar sem propósito. Você não veio adorar, você veio só bater cartão. Eu vim aqui nessa noite, independe, com todo respeito ao homem de Deus. Eu vim aqui entregar o que é dele e receber o que ele tem para nos entregar. Viemos adorar com propósito. Você sabia que essas 2 horas de culto podem mudar a tua semana? Você sabia que essas 2 horas de culto podem mudar o teu mês? Você sabia que esse culto pode mudar o teu amanhã? Um glória teu aqui, Deus fecha a boca do leão. Um glória teu aqui, Deus derruba o gigante. Um glória teu aqui, Deus fecha a sepultura. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Alabachori calabai. Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Mas vamos para frente. O texto vai dizer que o Senhor veio com um propósito. De novo, ele veio com? Só para os irmãos entenderem. Ele veio dar ponto final na dispensação da lei, inaugurar a dispensação da graça. Um dos propósitos. Se nós fosse falar tudo aqui, irmão, primeiro, o horário não ia dar. Segundo, que eu não sei. E terceiro, que nós não ia achar o fim. Porque foi João quem disse que se tudo que ele fez fosse ser registrado, os livros da terra não conteria. Não é assim que diz o texto? Então só estou dando uma pincelada. Um dos propósitos, fechar, acabar com a dispensação da lei, dar um ponto final na dispensação da lei e inaugurar da graça. Fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso, porque aquele contato estava incomodando. Ele veio inaugurar a igreja, ele veio vencer o diabo, por exemplo. Ele veio vencer o inferno, ele veio vencer a morte. Eu não quero falar nem do diabo, nem do inferno, e nem muito mais da morte, mas preciso dar uma pincelada para tu entender. Quero falar da morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão você estar aqui adorando. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão o dia que nós descemos as águas do batismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão o dia que nós viemos aqui, nos reunimos para participar da mesa, do corpo e do sangue. Por quê, pastor? Porque ele só seria mais um morto adorado. Mas o texto diz que ele morreu, foi sepultado, mas no 3º dia ele ressuscitou. E você poderia ter dado um glória melhor do que esse. Não, agora não é para dar. Você tem que dar o que você tem. Mas você quer ver como você precisava dar um glória melhor do que esse? Se os kardecistas forem no túmulo de Allan Kardec, vai ver escrito aqui, jaz Allan Kardec, descansa em paz. Se os budistas forem no túmulo de Buda, está escrito lá, aqui jaz Buda, descansa em paz. Se os mormons forem no túmulo de José do Smith, aqui jaz José do Smith, descansa em paz. Mas se alguém for passear no túmulo de Jesus, é para passear mesmo. Estive lá algumas vezes, tirei foto com a placa escrito, não está mais aqui. Ele... Oh, glória a Jesus. Sabe esse arrepio gostoso? É ele que está aqui. Sabe essa vontade de sorrir, não está ouvindo piada? É ele que está aqui. Receba renovo daquele que morreu, mas ressuscitou.
Vem comigo. Um dos propósitos, irmão, foi inaugurar a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja não existia. A igreja estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Um dos propósitos do Senhor ter vindo aqui foi inaugurar a igreja. E dentre tantos propósitos, chegou o dia dele ir embora. Atos 1:8 eu vejo como uma confirmação de uma promessa. Porque eu vou parafrasear aqui. Um dia Jesus conversando com os discípulos, mais ou menos assim. Jesus disse assim, vai chegar um dia que eu vou embora. Mas fica tranquilo que eu não estou indo embora por ir, eu estou indo só para preparar lugar. Porque quando o lugar estiver pronto, eu volto. Agora nesse intervalo, preste atenção, nesse intervalo que eu vou estar fora, fica tranquilo que vocês não ficam órfãos. Eu mando o Consolador. Então aqui Jesus está confirmando o que ele prometeu. É como se Jesus estivesse dizendo, lembra do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois bem, o dia chegou, é agora, eu estou indo. Mas lembra que eu prometi para vocês que eu ia mandar alguém? Fica tranquilo, eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Aí o verso 8, Jesus diz assim, ó, e quando ele vir, ó o verso 8, ele vai repousar sobre vocês. A virtude dele vai repousar sobre vocês quando ele chegar. Diga comigo, virtude. Existem 5 tipos de virtudes. Quantas eu disse? Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu não quero falar das 4 primeiras porque não vem um caso. Mas eu quero ficar com a virtude bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução do grego. Que no grego quer dizer chail, araté e dunamis. Como eu não sei falar nem português direito, eu não vou ficar com o grego, eu vou ficar com o português. Mas chail, araté e dunamis, traduzido para o português, é valor, caráter e poder. Então no pé da tradução, o que Jesus estava falando para os discípulos é o seguinte, quando ele vir e repousar, o valor dele vai estar sobre vocês, o caráter dele vai estar sobre vocês, o poder dele vai repousar sobre vocês. Perceba, pastor Vanderlei, que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage tanto quanto fala de poder. Só que eu quero te dar uma notícia e não quero jogar fogo na tua fé não. Mas para mim ter poder, Deus tem que trabalhar no meu caráter. E Deus só trabalha no meu caráter se eu abro o coração para ele entrar e reconheço o valor. Porque quando eu recebo o valor, ele trabalha no caráter. E quando ele trabalha no caráter, aí ele me enche de poder. Eu não acredito num crente que vem falar que está cheio de poder, que compra e não paga. Eu não acredito num crente que quer dançar no espírito, mas lá fora olha para aquilo que não é dele. Eu não acredito num crente que fala que tem poder, mas não pode ficar sozinho na frente da rede social. Eu não acredito num crente que fala que tem poder e abre a boca para xingar. Quem tem poder tem aqui, tem em casa é aqui, é em casa é aqui, é na empresa. Estou sentindo Deus aqui. Diga comigo valor. Ou tu está pensando que... Vamos por partes, vamos primeiro, valor. Ou tu está pensando que tu está aqui de graça, irmão. Ou tu está pensando que você não tinha outro programa. Diz, hoje eu vou na igreja, porque hoje eu não tenho nada para fazer, perdi o sono, vou dormir tarde, então eu vou para o culto. Ou diz, não, hoje eu preciso ir lá porque já não fui a semana passada, eu vou hoje. Ou eu preciso ir lá porque o meu pastor precisa me ver. Ou qualquer outra coisa. Quero te dar uma notícia, para mim está de pé falando. Você sentado escutando e nós tudo aqui adorando, alguém pagou caro. Não foi ouro, não foi prata, não foi euro, foi sangue derramado. E olha, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem crente que pensa que Jesus morto na cruz já está salvo. Cuidado. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu estou salvo, não. Jesus morto na cruz está querendo dizer o seguinte, ó, o preço foi pago e você tem direito à salvação. Eu peço até para você segurar o teu glória, só para você entender minha linha de raciocínio. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu já estou salvo. Jesus morto na cruz, Jesus está querendo dizer o seguinte, eu já paguei o preço. Agora para vocês chegarem aqui, tem que reconhecer o preço. E como é que eu faço para reconhecer o preço? Aceitando a Jesus. E o desviado, voltando para a igreja. E quem está desmantelado, consertando a vida. Porque você quer saber se você vai subir no dia do arrebatamento? O Espírito de Deus tem que habitar em você. Porque Paulo vai dizer assim, ó, em quem vós também estáis? Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste o quê? Selado, carimbado, timbrado, marcado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. É ele que vai se tornar o penhor da garantia no dia da redenção. Quer saber se sobe quando a trombeta tocar? O Espírito de Deus tem que habitar em você e em mim também.
Então, na verdade, o preço foi pago, mas para ser reconhecido o preço, para mim poder entrar no céu. Eu vou tentar explicar para os irmãos entender. Eu trabalhei numa loja, numa grande empresa do varejo em São Paulo. Não vou fazer o merchan dela, não. Mas quem é que nunca teve um carnê daquela casa? Deus está revelando quem já teve, irmãos. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, irmão. Viu? Dia das Mães era um dos dias mais terríveis e véspera de Natal. Qual que era o lema? A pessoa entra na loja, escolhe um produto, chama o vendedor, tira o pedido, vai no caixa, paga e vai lá no estoque retirar. Mas a ordem da prateleira de cima é o seguinte: ninguém leva nada do estoque se não tiver com ticket que prova que pagou, mas o carimbo que confirma que pagou. Não basta ter o ticket, tem que ter confirmação. E a confirmação é o quê? O carimbo. E tinha gente que chegava bravo demais. Chegava no estoque e dizia: dá para pegar rapidinho para mim aqui, que eu deixei meu carro no lugar que não pode? Rapidinho para mim? Ô, o senhor tem que voltar lá na fila. Ah, voltar na fila por quê? Porque está faltando o carimbo escrito pago. Tinha uns que diziam assim: mas o ticket não prova que pagou? Não, o ticket prova, mas tem que estar confirmado. O reino é a mesma coisa, irmão. Se não confirmar, pode saber cantar, tocar, vir na igreja quando dá vontade, mas se não tiver o carimbo, o penhor da garantia... Eu não sei como é que chama em Mauá terreno que o proprietário não cuida. Mas lá em Catanduva nós chamamos de terreno baldio. É aqui também? Olha que nome horroroso, irmão. Tudo que não presta joga no terreno. Porque se o proprietário não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Lixo, lá. Entulho, lá. Móveis velhos, joga lá também. Se o dono não cuida, não é eu que vou cuidar. Agora, quando passa alguém e olha para o terreno e tem um projeto, a primeira coisa que a pessoa faz: já manda uma proposta, compra. Tem uns que são tão exigentes que limpa. Tem uns que são mais do que exigentes, que depois que compra e limpa ainda cerca. E tem uns que é mais ainda, que além de comprar, pagar, limpar, cercar, ainda coloca uma plaquinha escrito: proibido jogar lixo. É assim ou não é? No homem, na vida da mulher é a mesma coisa. O diabo joga entulho até o dia que se entrega para Jesus. Porque no dia que entregou para Jesus, Jesus lava no sangue, cerca com fogo, e o Espírito de Deus está aí na tua vida para habitar. Aí o diabo é tão endemoniado, irmãos, eu não tenho outra palavra para usar para ele, mas ele é tão endemoniado que ele fica bombardeando a mente de algum, dizendo: sai da igreja. Para que você vem na igreja? Você percebe que é sempre os mesmos, ninguém nem te vê. Você percebe que ninguém te vê, ninguém te enxerga, só passam para você e te cumprimenta quando parece que quer alguma coisa. Sai da igreja. Aí Deus levanta um poeta para escrever uma letra, irmão, que aquilo é uma mensagem. Eu quero que você valorize o que você tem. Você pode não ser importante para A e para B, mas é tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar do valor. Só as vozes. Eu venho falar. Segura aí, segura aí. Que valor é esse que você passou, viu na vitrine um sapato e não tinha dinheiro para comprar? Que valor é esse que se talvez mexer na tua bolsa tu não tem o dinheiro? Que valor é esse que talvez a roupa que você está não é o que você queria? Você até agradeceu a Deus pela que você tem, mas se você pudesse você queria outra. Que valor é esse? O valor não está na terra, o valor está em você. Ele está em você. O Espírito, cante, se move em você até com. E nesse só vamos acelerar um pouquinho. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Declare. Se move em você. Se move em você, minha irmã. Se move em você. Quantos pode trocar esse cântico por uma adoração a Jesus, erguer a mão e agradecer a Ele? Ele está aqui, o Espírito está aqui, habita em você, habita em mim. Receba esta palavra em nome de Jesus. Diga comigo: valor. Agora diga caráter. Nós estamos no texto, é a virtude bíblica: valor, caráter e poder. Já falamos do valor, agora vamos falar do... Aperta o cinto aí, irmão.
Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus olha em mim e Ele enxerga de verdade o que eu. Eu posso ter cara de crente, cabelo de crente, vestido com kit crente, cantar que nem crente, pregar que nem crente, ter Bíblia de crente, mas crente de verdade, só Deus sabe se eu. Reputação é aquilo que as pessoas olham e acham. Reputação é aquilo que eu me faço para chamar atenção. Eu me faço de uma coisa que eu não sou. Por exemplo, se eu estou com a minha esposa, eu vou me comportar que nem um homem casado. Porque eu sou casado e estou com a minha esposa, então eu tenho que me comportar como um casado. Se eu estou com o pastor, eu me comporto como um pastor. Porque eu sou pastor e estou com um pastor. E tenho que mostrar que eu sou um pastor. Agora, se eu estou sozinho, eu fico à vontade, que ninguém está vendo. Porque caráter não mostra na frente dos outros. Caráter mostra escondido. Só que ninguém aqui está vendo. Mas Deus... Eu costumo dizer que quem independe de onde está e com quem está. Eu vou traduzir para tu entender. É crente aqui é em casa, é crente aqui é na escola, é crente aqui é na empresa, é crente aqui é no volante do carro, é crente aqui é trancado sozinho dentro do banheiro, é crente aqui é sozinho na rede social. A boca é de crente, a mente é de crente, o olho é de crente, a mão que ergue para adorar na igreja é de crente. Reputação é diferente de caráter. Reputação é uma pessoa se faz de caráter. É por isso que Deus pode... É por isso, irmão, que nós não podemos julgar ninguém. É verdade ou não é? Quando Jesus diz assim, ó, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em... Eu fui pregar no estado do país, não importa onde, porque se eu falar, de repente, pode ser agressivo, vai que alguém assiste de lá, né? Mas lá não tem glória e aleluia não, meu irmão. E não adianta você chegar a 100 por hora não, que não tem nada de 100 por hora. Pisa no freio, vem devagar, que aqui é do jeito que a gente sabe. Sabe quando o culto lá está pentecostal? Quando desce a lágrima nos olhos assim, ó. Não faz cara feia, não puxa lenço, está olhando para você e a lágrima está escorrendo aqui, ó. Pinga no queixo, mas não tem nem lenço, porque nós somos barulhentos, não somos? Até para chorar nós causa. Tira o lenço, põe no rosto, e passa no rosto, e chora. Outros erguem a mão, outros... Enfim, lá, olhando para você assim, ó. Cheguei no hotel, falei para um amigo que me apresentou, falei, varão, eu tive uma certa dificuldade hoje, ainda falta mais 2 dias. Por quê? Falei, rapaz, o povo aqui não reage não. Aí ele disse assim para mim, choraram? Falei, eu vi gente, mas assim, não chorou igual em São Paulo, chorou só escorrendo. Então o culto foi pentecostal. Não, desculpa do que eu vou dizer, não quero te corrigir não. Só agradeça pelo que você tem, mas não ri de quem não tem não. Sabe por quê? Porque eu não posso julgar. É por isso que eu não fico surpreso com quem sobe no altar, pula num pé só, nada contra. É por isso que eu não fico surpreso com quem quando está sentado não tem um glória para dar, mas quando pega o microfone parece que vai para outra dimensão. Sabe por quê? Tem técnica de púlpito, técnica de microfone, mas eu não sei a vida no particular. Eu não sei como é que está. Como é que eu vou saber? Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em... Quem pode te conhecer melhor do que você mesmo é quem te formou. É por isso que o salmista vai dizer assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me cerca por detrás e por diante. Antes que a palavra chega na minha boca, tu já sabe. E como é que tu sabe? Eu sei porque eu te fiz. O salmista diz lá no Salmo 139, tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Tu sabe o que é entretecer, irmão? Entretecer, uma das traduções é a arte do tricô. Tem gente que não sabe nem o que é tricô mais. É 2 agulhas desse tamanho, um velo de lã. A minha mãe gostava de fazer tricô quando as vistas ajudavam. Mas 2 agulhas desse tamanho, um velo de lã, dá um nó nada a ver na boca da agulha, na cabeça da agulha, sai fazendo um movimento estranho e vai, desculpa do meu português chulo, vai virando aquela tripinha de lã. A gente chegava na minha mãe e dizia, mãe, o que é isso aqui? Uma blusa. Isso aí é uma blusa? Uma blusa. Mas isso aí não vai dar certo para ser uma blusa não. Ela dizia, quem viver verá. E no final não é que dava uma blusa, irmão? É igual você. Quando Jesus te achou, te salvou, te libertou, alguém diz, é fogo de palha. O céu diz, quem viver... Aí eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Agora, preste atenção. Não é porque eu estou falando que ninguém pode te julgar que você pode andar do jeito que você quer também. Senhor, eu quero voltar em Mauá, Jesus. Preste atenção. Eu não preciso estar vestido como um pastor para alguém me identificar como um pastor. Você quer ver como você vai se identificar? Você já percebeu que você não está
vestido com um traje divino na igreja, mas você chega num lugar, na empresa, por exemplo, na escola, alguém olha para você e diz assim, você é crente? Agora a pergunta é, como conhece que você é crente? Talvez você está trajado igual quem está lá. O idioma. O crente tem um idioma diferente, meu irmão. Desculpa do que eu vou falar, eu não posso aceitar que o idioma do céu está na boca de crente que fica aqui no púlpito da glória, mas lá fora xinga palavrão. Nós temos o nosso idioma próprio. Né? Desculpa, não sei se eu vou agredir alguém. Senhor, eu quero voltar em Mauá. Mas eu não dou crédito em quem crente que fala na gíria. Meu, mina, cara, valeu. Quem meu, mina, cara, valeu? Aqui é varão, varoa, labareda, canela de fogo. O idioma é nosso. Nós temos nosso idioma próprio. Amém ou não amém, irmãos? Eu estou me policiando porque eu fiquei muito acomodado chamando os irmãos de varão. E com isso eu não treinei minha mente para guardar os nomes. Mas eu estou treinando. Mas eu tenho o hábito de chamar os homens de varão. Não importa se é na igreja ou fora da igreja. Eu chego de viagem, vou na casa do meu pai, eu falo para o vizinho, tudo bem, varão? Como é que você está, varão? Eu estou feliz de te ver, varão. Podendo um dia, vai lá em Catanduva nos visitar. Varão. Um dia ele chegou em mim, o pastor Vanderlei, e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto. Sabe por que você deu risada, irmãos? Porque esse idioma não é dele. Esse idioma é nosso. Agora eu vou te dar uma notícia. Seguro glória. Eu não posso estar na roda dele e ser todo gingado que nem ele e falar que nem ele. Não. Não é o que está nele que tem que pegar em mim. É o que está em mim que tem que pegar nele. E vou mais longe. A unção pega. Pega ou não pega? Eu chego de viagem agora, ele fala, já chegou, varão? Tudo bem, varão? Prazer em revê-lo, varão. Não é o que está na boca dele que pega na minha, é o que está na minha que invade a alma dele. Oh, glórias a Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, fica com essa palavra. Peço para você guardar ela na tábua do seu coração. Peço para você deixar o seu like. Peço para você se inscrever no nosso canal. E até a próxima, em nome de Jesus.